sobre o que nós estamos falando hoje. Hoje nós estamos falando sobre a unidade 3 e sobre a unidade 4 do nosso material didático. Tá? Então, é esses assuntos aqui que a gente está conversando hoje. E aí eu tinha passado para vocês, aqui na nossa transmissão, o nosso slide, né, que localiza aí com vocês esses conteúdos, né, dentro do cronograma que nós planejamos a disciplina. Então, unidade 3 e unidade 4, e a gente estava aqui eu estava exatamente aqui falando sobre o ponto da problematização da nossa live de hoje. Como a assertividade influencia a comunicação e a negociação. E eu estava comentando aqui com vocês que a negociação, ela tem como base a comunicação. Porque se você olhar o conceito básico da negociação, você vai perceber uma expressão que diz o seguinte, né? A negociação, ela envolve a comunicação bilateral, né? Bilateral que envolve aí pelo menos duas ou mais partes. Então, a base da negociação é a própria comunicação. Então, se eu compreendo esses conceitos, né, sobre assertividade, consigo me desenvolver no sentido, né, de buscar o caminho de nos tornarmos, né, mais assertivos na nossa comunicação. Isso também nos leva, como uma consequência positiva, a assertividade na tomada de decisão nas nossas negociações. Então, esta é a pauta e este é o nosso cenário, né, que a gente trabalha ao longo da nossa terceira semana de aula da disciplina, tá? Então, o nosso conteúdo, ele vai percorrer este enredo aqui. A gente vai falar sobre negociação, a gente vai falar sobre assertividade, a gente fala também um pouquinho sobre o gerenciamento, né, da comunicação no sentido integrado, e o tempo, ele vai exigir do negociador que faça-se um preparo, uma preparação prévia. Então, o tempo ele é dedicado na preparação do negociador, e quanto mais ele se prepara, mais assertivo ele tem a possibilidade de se tornar, e também o tempo dedicado durante a negociação. Então, basicamente, a gente entende, né, talvez o tempo naquele momento da interação da negociação, o tempo durante a negociação. Porém, é imprescindível a gente pensar o tempo também antes mesmo de começar a negociação. Ou seja, a negociação começa antes da interação. E este conceito, por exemplo, né, de entender que a negociação começa antes do contato, antes da interação entre as partes envolvidas, está atrelado ao conceito de processo da negociação, de enxergar a negociação como um processo antes, durante e depois da negociação, né, que também explico lá no nosso material, na aula gravada agora, para essa semana. Então, a gente avança aqui, pessoal, para nosso quarto momento da live, que é o encaminhamento, que é exatamente a gente resgatar esses pontos que são importantes dentro do nosso conteúdo e que são base para que você compreenda de maneira bastante sólida a proposta deste capítulo. Então, a gente começa falando sobre o entendimento da negociação como um processo, antes, durante e depois. Então, partindo desse raciocínio, eu entendo que a negociação ela começa na preparação que o negociador investe, né, no tempo de preparação que ele investe, para chegar no momento da interação e ele ter condições de interagir, gerar boas alternativas e fechar acordos satisfatórios para ambos os lados. Então, este é um primeiro princípio, um primeiro conceito importante para a gente considerar, tá? E é claro, é importante ler o conteúdo, é importante assistir a aula conceitual, porque daí vai explicar com muito mais propriedade este princípio aí da negociação como um processo. O outro item que eu quero abordar com vocês são os elementos, que é onde entra o tempo, a informação e o poder. Toda negociação
vai apresentar estes elementos. E aí, é legal a gente ter consciência sobre isso, porque você começa a identificar isso durante o processo da negociação. Quanto tempo se investe, o quanto as pessoas se apresentam preparadas para a negociação, a questão da informação, quanto você tem de informação, busca de informação, que é uma questão de investimento de tempo prévio também para isso, o quanto a outra parte, né, o quanto você identifica que a outra parte também tem informação, também está preparada, e aí isso vai te exigir também mais preparo, e a questão do poder presente em todas as negociações. Existem diferentes tipos de poderes nas negociações, do cargo, do conhecimento, da informação, a própria informação passa a se tornar um poder, poder do gênero, né, do sexo, tem o poder do carisma, existem vários tipos de poderes que aparecem e ficam latentes durante a negociação. A grande questão e o desafio do negociador é procurar equilibrar possíveis divergências de poder ou diferenças, desequilíbrios de poder na negociação. Para isso, você precisa estar preparado. Para isso, você precisa ter boas alternativas, né, a serem propostas para a outra parte, demonstrando, né, que você tem soluções para as necessidades que a outra parte apresenta. Tá? E aí, outro ponto importante, né, na negociação é o próprio planejamento, que envolve tempo, envolve essa busca, né? E aí o planejamento ele vai passar por diferentes momentos. Você identificar necessidades, identificar ali o seu ponto máximo e o seu ponto mínimo, né, que é chamado aí nos princípios da negociação como ZOPA, né, que é a zona de possível acordo, que é basicamente o espaço onde você vai conseguir fechar o acordo. Então, são várias coisas aí que a gente vai buscando, né, identificar ao longo do processo. E aí a gente chega lá no entendimento sobre a assertividade, que é onde eu quero conversar com vocês aqui. Né? A gente vai chegar lá no ponto da assertividade, que tão importante, tão necessária para as negociações. Deixa eu abrir o slide aqui para mostrar para vocês. Então, nós temos aqui 3 posicionamentos dentro das relações, né? E as relações baseadas na comunicação. E a negociação como um reflexo, né? Como um produto aí gerado pelas comunicações, pelas interações. Então, nós temos um princípio que é a passividade, que estava lá na nossa questão, que é quando você se coloca na relação, na interação, de forma a aceitar as condições da outra parte, atendendo plenamente os interesses da outra parte, mas abrindo mão dos seus interesses. Então, você fica com um certo prejuízo, ou financeiro ou emocional, tá? Nós temos um outro posicionamento que é a agressividade. A agressividade é quando você coloca o peso maior nos seus interesses em detrimento do interesse do outro. Então, você se impõe, você passa a ser agressivo com a outra parte na intenção de atender os seus interesses, de atender a sua vontade, e não consegue, talvez, identificar e respeitar ou buscar atender a necessidade do outro. Princípio básico da negociação, que é você ter uma comunicação bilateral onde ambas as partes possam ter suas necessidades satisfeitas. Porque, do contrário, você vai ter ali os resultados. Perde-ganha, ganha-perde, ganha-ganha ou nenhum resultado, né? Está lá no nosso material didático. Então, se você parte para atender só as suas necessidades, ou seja, você é mais agressivo nessa questão, provavelmente você vai gerar um ganha-perde, né? Porque você vai ter suas necessidades atendidas, mas o outro não. A passividade vai gerar um ganha para o outro lado e um perde para você. E aí o grande desafio é a gente buscar a assertividade, que é quando você consegue se posicionar na relação, né, na interação de negociação, onde você consegue apresentar as suas necessidades, buscar, né, atendimento das suas necessidades,
Você consegue identificar e buscar também gerar alternativas e soluções para que a necessidade da outra parte seja atendida, ou seja, você parte para uma ideia de parceria, por uma ideia de relacionamento de longo prazo, para uma ideia de ganha-ganha em termos de resultado de negociação. E aí vem a cereja do bolo, vem aqui o que eu chamo de encaminhamento dentro da nossa live. Como que eu chego na assertividade? Me preparando melhor para este momento tão importante que é a negociação, né? Essa comunicação e negociação. Buscando conhecer a mim mesmo muito bem, as minhas necessidades, aquilo que eu tenho, né, de necessidade, muito bem, buscando gerar soluções para a necessidade do outro, ou seja, é necessário também que eu busque identificar e conhecer a necessidade do outro e gerar alternativas, não só buscar as soluções para o meu problema, mas para o problema do outro também, porque somente dessa forma a gente consegue estabelecer relações duradouras, que é um dos princípios básicos do conceito da negociação. Porque a gente quer estabelecer negociações duradouras, ou seja, relacionamentos de longo prazo, porque se você atende um cliente, se você tem aí uma carteira de parceiros e clientes, você não vai querer atender um cliente apenas uma vez. Se você vai na estratégia da agressividade, muito provavelmente você vai atender ele uma vez, porque talvez na segunda oportunidade ele não vá optar em fechar acordo com você, porque ele sente que ficou no prejuízo pela primeira oportunidade. Então é importante a gente sempre ter em mente, quando falamos em negociação, na preservação dos relacionamentos. Isso é muito sério, muito importante. E aí isso não se aplica só nas negociações comerciais, que é outro item também importante. Isso se aplica nas micronegociações. Nós negociamos com os colegas de trabalho, nós negociamos com o nosso superior, nós negociamos com a família, com a esposa, com o esposo, com filhos, com colegas, enfim, familiares de uma forma geral. E se você está sempre buscando atender só as suas necessidades, você vai distanciando as pessoas de você. Então, chega um momento, chega um ponto que você não consegue reter, né, os relacionamentos em longo prazo. Então, no dia a dia, é muito importante considerar tudo isso. Bom, pessoal, deixa eu ver se tem mais algum item aqui. Como se tornar mais assertivo? Vamos lá. Primeiro ponto, é importante a gente se comunicar de forma clara. Então, posicionar, trazer à tona aquilo que você intenciona, aquilo que você tem como objetivo, buscar isso pela outra parte. E a gente recai lá nas habilidades de negociação, que uma delas é saber ouvir, a outra é saber fazer perguntas abertas, né? Depois, gerenciar as emoções. Se você está mais preparado, se você tem mais base, né, para uma negociação, para uma comunicação no sentido da negociação, você consegue controlar um pouco mais as suas emoções, porque você sabe quais são as suas intenções, até onde você pode ceder. Então, a sua ansiedade tende a diminuir um pouco. Se você vai despreparado, os seus gatilhos emocionais vão ficar muito mais aflorados. Expresse as suas necessidades, escute antes de falar e aprenda a dizer não, tá? E isso aqui não é... Esse é um problema, porque as pessoas tendem a se obrigar a fechar acordos, mesmo quando não querem, que é a questão da passividade. Então, você não quer fechar o acordo, mas para agradar o outro, para atender a necessidade do outro, você aceita uma condição onde você fica com o prejuízo. Então, a gente precisa, em alguns momentos, também posicionar e aprender a dizer o não, ou pelo menos recuar no processo da negociação, tá?